Olá, eu sou a professora Ana Josefa, cá estamos para mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Nós hoje vamos falar sobre hábitos de higiene. Vamos falar de higiene e saúde, não é? Estivemos a falar da vida saudável e vamos falar da higiene. E quando falamos de higiene, lembramos-nos sempre do banho, não é? Porque o banho é um dos atos mais ligados à higiene que nós conhecemos, não é? Então, vamos ver aqui o que nos traz o nosso bloco de hoje. Portanto, o bloco temático é sobre a higiene pessoal e temos ali água, sabão e uma toalha, não é? Porque para nos mantermos limpos, pelo menos água e sabão vamos precisar, não é? Muito bem. Então, vamos aqui ver o nosso plano. Portanto, temos a higiene pessoal, cuidados e hábitos de higiene, o verbo lavar e o verbo lavar-se. Portanto, é o mesmo verbo, não é? Mas conjugado de forma diferente, já vamos ver mais à frente. E, portanto, no final deste bloco, vais ser capaz de falar sobre cuidados e hábitos de higiene pessoal, dar conselhos sobre higiene pessoal. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E aqui as competências comunicativas que vamos convocar são essencialmente falar sobre higiene pessoal, dar conselhos sobre higiene pessoal. E então vamos ver aqui um pequeno vídeo onde nos vão falar exatamente dos banhos, da história dos banhos. Porque nem sempre o ato de tomar banho foi como é hoje. E já vamos ver. História e invenções. Os primeiros registros históricos que existem do banho são do tempo dos egípcios, que passavam muito tempo a tomar banhos com óleos perfumados. Os gregos e os romanos reuniam-se em banhos públicos. Porém, as ideias religiosas da Idade Média diziam que a água amolecia a alma e os banhos foram totalmente proibidos. A roupa usava-se até ficar quase podre e as pessoas cheiravam muito mal. O conceito de higiene surge apenas no século XIX, com os trabalhos de Pasteur sobre a importância na saúde. Foi apenas no século XX que o duche entrou nos hábitos dos europeus. Temos este vídeo, não é? Curtinho, mas fez-nos assim uma breve história do banho, não é? Portanto, nós vimos que os povos mais antigos tinham hábitos de tomar banho regularmente, mas depois, na Idade Média, considerou-se que o banho fazia mal à alma, não é? E então praticamente deixou-se de tomar banho. E os hábitos do banho foram retomados praticamente só no século XIX. Então vamos ver aqui o que é que nós aprendemos com este vídeo, a informação que este vídeo nos trouxe. Então, com este vídeo nós ficámos a saber que egípcios, gregos e romanos já tomavam banho. Mas a lavagem não era uma prioridade durante a Idade Média. Que o duche, tal como o conhecemos hoje, só se tornou uma prática regular no século XX. Com sabão, gel, óleos, sozinhos ou em grupo, já houve banhos muito diferentes. Portanto, o hábito de tomar banho também tem variado ao longo dos tempos e há várias formas, não é? Como se viu ali no vídeo, não é? Ora bem, então agora vamos ler um texto que nos fala também da história do banho. E aqui vamos ter um bocadinho mais de informação sobre esta história do banho. Se calhar nunca tinhas pensado que tomar banho tivesse assim uma história tão longa, não é? Mas, de facto, tomar banho também tem a sua história. Ora bem, a história do banho. A humanidade melhora com o passar dos séculos, certo? Mas nem sempre. A prova disso é o que ocorreu com um dos nossos hábitos mais comuns, o banho. Durante a Idade Média, os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da antiguidade e mergulharam numa profunda sujidade. Chegou-se a achar suficiente tomar um banho por ano,
foi preciso muito tempo e alguns bons exemplos dos povos orientais e indígenas para que voltássemos às nossas asseadas origens. Os banhos rotineiros reapareceram definitivamente nas grandes cidades ocidentais apenas por volta dos anos 1930. Mas no início, eles não eram lá tão frequentes. Ora bem, então, como nós podemos ver aqui neste texto, não é? Em relação ao banho, parece que, em vez de evoluir, regrediu-se, não é? Porque havia hábitos de se tomar banho regularmente e depois, na Idade Média, parece que houve um retrocesso, porque as pessoas deixaram de tomar banho, os ocidentais deixaram de tomar banho, não é? E mergulharam-se numa imensa sujidade, como diz ali, não é? E, portanto, este hábito de voltar a tomar banho só apareceu muito mais tarde, não é? No século XX. Então, nós temos aqui algumas palavras que estão destacadas no texto. E estas palavras que estão aqui destacadas a azul, nós vamos ver o seu significado mais à frente. Então temos aqui Idade Média, não é? Portanto, aqui a Idade Média é um período da história e neste período da história foi quando os banhos foram abandonados, por assim dizer. E depois temos ali a palavra sofisticados rituais. Vamos ver o que é isto. Sofisticados rituais. De limpeza da antiguidade. Aqui a antiguidade também tem a ver com outra época da história. Depois temos ainda ali povos orientais, indígenas e temos a palavra asseadas. E depois temos cidades ocidentais. Então vamos ver aqui o glossário onde temos o significado destas palavras. Então temos Idade Média. Portanto, a Idade Média é o período da história da Europa entre os séculos V e o século XV. Portanto, nós temos ali um período de duração, não é? Da Idade Média. Depois temos ali sofisticado. Uma coisa sofisticada é uma coisa fina, requintada, não é? Portanto, sofisticado é o mesmo que requintado, fino. Depois temos ritual. Um ritual é uma cerimónia, não é? E, portanto, no texto falava de sofisticados rituais, não é? Que seriam, então, umas requintadas cerimónias, não é? Em relação ao banho. Portanto, já vimos ali a palavra ritual, que quer dizer cerimónia, ou um conjunto de regras muito formais, não é? E depois temos ali antiguidade, que é outro período da história, que é o período que vem antes da Idade Média. Portanto, nós vimos que os povos da antiguidade, não é? Os gregos e os romanos e os egípcios tinham hábitos de tomar banho com muita frequência, não é? Portanto, este período da antiguidade é anterior à Idade Média. Portanto, a antiguidade é a época das civilizações gregas e romanas, portanto, as civilizações antigas. Depois temos povos orientais. Ora, nós temos o Oriente, não é? E o Ocidente. Então, os povos orientais são os povos do Oriente, ou seja, do Levante e da Ásia. Portanto, a Ásia é a zona onde fica o Oriente. Depois temos indígena. O indígena é aquele que é natural da região onde habita. É o nativo. Portanto, aqui os indígenas são os povos que são originários daqueles locais onde habitam. Depois temos asseado. Asseado é o mesmo que limpo, não é? Se tu és asseado, é porque és limpo. Depois temos cidades ocidentais.
Portanto, as cidades ocidentais são cidades europeias e norte-americanas, portanto, que são considerados, digamos, as zonas do Ocidente. E agora, nós temos aqui um conjunto de informações relacionadas com o texto que nós vimos, não é? E vamos ver, então, se estas afirmações, tendo em conta o texto que nós lemos sobre os banhos, se são verdadeiras ou falsas. Então, temos aqui, na Antiguidade, as pessoas eram muito asseadas e havia rituais de limpeza. Portanto, temos ali entre parênteses higiene, não é? Porque quando há higiene é porque há limpeza. E isto é verdadeiro ou falso? Vamos ver. Depois temos na B. Na Idade Média, os ocidentais deixaram o hábito de tomar banho. Isto é verdadeiro ou é falso? Depois na C. Tomar banho 3 vezes por ano era considerado suficiente. Se calhar temos que pensar, lembrar-nos do texto e ver se 3 banhos por ano, se era muito ou se era pouco. D. Os ocidentais reaprenderam a tomar banho com os povos orientais e indígenas. Isto é verdadeiro ou falso? Depois temos, só no século XXI é que os banhos regulares passaram novamente a fazer parte das rotinas dos povos ocidentais. Será que foi só no século XXI ou foi um bocadinho antes? Vamos recordar o texto e depois vamos então responder a estas perguntas. Vamos só recordar o texto. Portanto, a humanidade melhora com o passar dos séculos, certo? Nem sempre. A prova disso é o que ocorreu com um dos nossos hábitos mais comuns, o banho. Durante a Idade Média, os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da antiguidade e mergulharam numa profunda sujidade. Chegou-se a achar suficiente tomar um banho por ano. Foi preciso muito tempo e alguns bons exemplos dos povos orientais e indígenas para que voltássemos às nossas asseadas origens. Os banhos rotineiros reapareceram definitivamente nas grandes cidades ocidentais, apenas por volta dos anos 1930. Mas no início eles não eram lá tão frequentes. Então agora vamos responder aqui. Então vamos ver a primeira frase, se é verdadeira ou falsa. Na antiguidade as pessoas eram muito asseadas e havia rituais de limpeza? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, sim senhora. E agora? Na Idade Média, os ocidentais deixaram o hábito de tomar banho. Foi nesta época da história ou não? Foi, sim senhora. Muito bem. Agora a C. Tomar banho 3 vezes por ano era considerado suficiente. Se nós tivermos em conta o texto, se calhar era mais do que suficiente, não é? Quantos banhos é que se tomava por ano? Era só um, não é? Portanto, então esta frase é falsa. Tomar banho 3 vezes por ano era considerado suficiente? Não, neste caso era mais do que suficiente, portanto é falsa. D. Os ocidentais reaprenderam a tomar banho com os povos orientais e indígenas. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, não é? Porque se nós tivermos em conta, por exemplo, a história dos descobrimentos, portanto, os europeus foram encontrar outros povos e aí reaprenderam a tomar banho. Portanto, verdadeiro. No século XXI é que os banhos regulares passaram novamente a fazer parte das rotinas dos povos ocidentais. Será que foi no século XXI? Não, foi há mais tempo, não é? Pois é, portanto, é falsa. Portanto, os banhos rotineiros começaram já no século passado. Portanto, nós estamos no século XXI, foi já no século XX. Ora bem, agora temos aqui esta atividade que tem a ver com os cuidados de higiene pessoal, não é? Porque é preciso tomar banho e o banho é muito importante, como nós já vimos. Mas para teres uma higiene pessoal cuidada, não basta só tomar banho. Há também outras ações que tens que ter. E então nós temos ali imagens sobre
estas ações que também contribuem, que também fazem com que tenhas uma boa higiene pessoal, não é? E então temos ali uma primeira imagem, temos ali um menino, temos ali um chuveiro, não é? Depois temos ali uma segunda imagem, temos uma senhora com espuma na cabeça, depois temos numa terceira imagem uma menina com uma escova de dentes, um copo de água na mão, portanto, o que é que ela está a fazer? Depois temos ali uma torneira a deitar a água e alguém a ensaboar as mãos, não é? O que é que estará a fazer? Depois temos ali um menino com um corta-unhas na mão. O que é que ele estará a fazer? Depois temos uma senhora a abrir a janela. Abrir a janela para quê? Depois temos ali dois meninos que parecem estar a limpar a casa. Sim? E por fim temos ali um menino que dorme. E se calhar estás a pensar, mas o que é que dormir tem a ver com a higiene pessoal? Mais do que aquilo que tu pensas, não é? Porque é preciso ter uma boa higiene do sono. O que é isso da higiene do sono? Ter uma boa higiene do sono é dormir bem. Portanto, se tu dormes sempre à mesma hora, se te deitas cedo, se dormes bem durante a noite, então pode-se dizer que tens uma boa higiene do sono. Ora bem, então vamos lá completar. Então temos aqui, no primeiro, não é? O menino está a tomar banho. Está ali a tomar o seu duche, certo? Com um chuveiro, está a tomar o seu banho. E a senhora, o que é que está a fazer? Com aquela espuma toda na cabeça, ela está a lavar a cabeça, claro, muito bem. E aquela menina, com a escova de dentes e o copo de água na mão, o que é que ela está a fazer? Está a escovar os dentes. Depois temos ali alguém que está a fazer o quê? Lavar as mãos, muito bem. E a seguir, o menino que tem ali um corta-unhas na mão, o que é que ele está a fazer? Está a cortar as unhas, não é? Porque não pode deixar as unhas ficarem muito grandes. Depois temos ali uma senhora a abrir as janelas. E a abrir as janelas porquê? Porque é preciso arejar o quarto. Se nós tivermos os quartos sempre muito fechados, se o ar não circular, não é? Isso também não é bom. Depois temos ali dois meninos que estão a limpar a casa. Devemos ter a casa limpa, não é? E finalmente temos o nosso dorminhoco. Dormir pelo menos 8 horas, não é? Ora bem, então, para uma boa higiene, para além do banho, não é? Que é fundamental, nós temos aqui, portanto, lavar a cabeça, escovar os dentes, lavar as mãos, cortar as unhas, arejar o quarto regularmente, não é? Portanto, abrir as janelas para entrar o ar, para renovar o ar dentro do quarto, limpar a casa, portanto, manter a casa limpa e arrumada e dormir bem, não é? Dormir pelo menos 8 horas por noite. Ora bem, então agora nós temos aqui frases imperativas que vamos ter que construir para dar conselhos sobre higiene pessoal. E nós vamos dar conselhos de higiene pessoal a alguém que tu não tratas por tu. Portanto, se é alguém que não tratas por tu, quer dizer que há aqui algum grau de formalidade, não é? E, portanto, tem que ser a forma correta quando se trata alguém por você ou por senhor ou senhora, não é? Então, para uma boa higiene pessoal, o que é preciso? Vamos lá ver. Então, de acordo com aquilo que nós vimos, é preciso fazer o quê? É preciso tomar banho diariamente, mas se nós vamos dizê-lo a alguém que tratamos por você ou por senhor ou senhora, nós dizemos, então, para uma boa higiene pessoal, tome banho diariamente. E mais. Também podemos dizer, cuide do seu cabelo. E mais. Podemos acrescentar ainda, escove os dentes todas as manhãs e depois das refeições. Podemos acrescentar ainda, lave as mãos com água e sabão.
E ainda temos mais, não é? Porque nós vimos estes conselhos, estes hábitos, mas ainda vimos mais. Portanto, já vimos estes. Tome banho diariamente, cuide do seu cabelo, escove os dentes todas as manhãs e depois das refeições, lave as mãos com água e sabão. E agora temos ainda mais. Temos ainda corte as unhas regularmente, não é? Para não ficarem muito compridas, não é? Mantenha o seu quarto arejado, ou seja, abrir as janelas de vez em quando para renovar o ar, portanto, devia-se abrir até todos os dias. Claro, quando está a chover pode não dar muito jeito, mas convém arejar sempre o quarto. Mantenha a sua casa limpa, durma pelo menos 8 horas. Portanto, de acordo com aquelas ações que nós vimos e com aquelas imagens, nós poderíamos dar estes conselhos que estão aqui e que acabamos de completar. Agora, como estamos a falar de tomar banho é lavar-se, não é? E então vamos ver aqui lavar e lavar-se. Ora, lavar e lavar-se, no fundo, é a mesma ação. Só que há aqui uma diferença. Repara bem, na primeira imagem, a senhora está a lavar o menino. Mas na segunda imagem, o menino está a lavar-se sozinho, ele está a lavar-se a si próprio. Então, o que acontece é que o verbo lavar pode ser conjugado sozinho, quando se lava outra coisa ou outra pessoa, ou pode ser conjugado com um pronome se, quando a ação é feita na própria pessoa. Então temos aqui, a mãe lava o filho, não é? A mãe está a fazer aquela ação sobre o filho. E por isso é a mãe lava o filho. Mas na segunda imagem tem um menino que se lava sozinho. E então temos o menino lava-se sozinho, porque ele lava-se a ele próprio. A ação que ele faz é para ele próprio. E então, vamos então ver como é que se conjugam estas duas, estes dois verbos, que no fundo se trata do mesmo verbo, mas que tem algumas, portanto, a forma verbal em si acaba por sofrer algumas alterações por causa do pronome pessoal, que se junta ao verbo. Então vamos aqui. Verbo lavar. Portanto, aqui o lavar sozinho. E então temos aqui o verbo lavar. Eu lavo, tu lavas, ele, ela, você lava. Nós lavamos, eles lavam. Ou eles, elas, vocês lavam. Depois temos ali o verbo lavar-se. E aqui temos eu lavo-me, tu lavas-te, ele, ela, você lava-se. Nós lavamo-nos, eles, elas, vocês lavam-se, não é? Portanto, aqui, o que é que nós temos? Neste segundo caso, nós temos os pronomes pessoais que se vão adequar à pessoa do verbo, não é? Eu lavo-me, tu lavas-te, ele lava-se, nós lavamo-nos, não é? Eles lavam-se. E aqui, eles lavam-se, também poderia ser elas lavam-se, vocês lavam-se. Portanto, aqui, o que é que acontece? O pronome pessoal que vem depois do verbo refere-se sempre ao verbo, portanto, ao pronome que vem também antes do verbo, não é? Portanto, aqui nós temos uma conjugação reflexa, porque a ação é feita sobre a própria pessoa. E então agora vamos aplicar isto no exercício. Vamos utilizar o verbo lavar e o verbo lavar-se num exercício, agora a seguir. Então, temos aqui estas frases e vamos completá-las com lavar-se e lavar, simplesmente. Então, temos na linha A, eu lavar-se todas as manhãs. E depois temos, tu não lavar os dentes quando te levantas. E a seguir temos, o menino lavar-se porque estava sujo. Depois temos, eles
lavar a cabeça, dia sim, dia não. E depois temos nós, lavar-se sempre depois dos treinos. Ora bem, agora vamos conjugar corretamente cada uma destas formas verbais de acordo com as frases. E atenção que temos que ver qual é a forma que temos entre parênteses. Se é o verbo que tem o pronome ou não. Então temos eu, lavar-se. Se é eu, como é que fica? Eu lavo-me todas as manhãs. Tu, lavar. Como é que fica? Eu lavo, tu lavas. Tu não lavas os dentes quando te levantas? É a frase, portanto, ali o verbo lavas, não é? O menino lavar-se porque estava sujo. Então, o menino lava-se, é como se fosse ele lava-se porque estava sujo. Depois temos eles, lavar a cabeça, dia sim, dia não. Eles lavam a cabeça, dia sim, dia não. E depois temos nós, lavar-se sempre depois dos treinos. Ou seja, nós lavamo-nos sempre depois dos treinos. Ora bem, então temos aqui já as frases todas completas e o verbo devidamente conjugado. Eu lavo-me todas as manhãs, tu não lavas os dentes quando te levantas, o menino lava-se porque estava sujo. Eles lavam a cabeça dia sim, dia não. E nós lavamo-nos sempre depois dos treinos. Agora temos, então, o sumário do bloco de hoje, que é a higiene pessoal, cuidados e hábitos de higiene, o verbo lavar e o verbo lavar-se. Agora já és capaz de falar sobre cuidados e hábitos de higiene pessoal, dar conselhos sobre higiene pessoal. E o desafio? Nós temos esta frase: a higiene é a melhor prevenção. E o que é que tu tens que fazer? Vais conversar com os teus colegas e com os teus familiares sobre a importância desta frase. Portanto, a higiene é a melhor prevenção. É a frase que tens que trabalhar. E é esta frase que vais utilizar na conversa com os teus colegas e com os teus familiares para falarem sobre a importância da higiene. E da higiene pessoal em particular. Ora, terminámos o nosso bloco. Espero que tomes muitos banhos e ficamos por aqui. Até ao próximo bloco. Adeus!